Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Voltamos a Já apresentar. estamos de volta com o direto do plenário e as imagens do plenário do STF. Nesse exato momento, você acompanha a entrada dos ministros no plenário do Supremo para o início da sessão dentro de instantes, com a releitura da data da sessão anterior e o pregão dos primeiros processos a serem julgados, a expectativa de julgamento conjunto, induto do deputado Daniel Silveira. Vamos acompanhar, como sempre, aqui durante toda a tarde de hoje, a sessão plenária ao vivo, como sempre, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada. Declaro, neste 3 de maio de 2023, aberta a 12ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento os eminentes pares, ministra Carmen Lúcia, nosso decano ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, lisos e curtos. Na altura do pescoço, usa óculos de armação escura. Veste toga preta sobre blazer preto com gola em detalhes brilhantes vermelhos. Cumprimento também a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores e todos que aqui estão presentes ou nos assistem de forma remota. Um cumprimento muito especial aos alunos do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará. As crianças e pré-adolescentes, acompanhadas de alguns adultos, ocupam a plateia do plenário. Educação na escola. Cumprimento também as professoras e professores presentes, que inclusive tiveram a delicadeza de me trazer 2 redações que foram feitas pelos alunos do 6º ano sobre democracia, depois que assistiram à palestra que lhes foi oferecida no contexto do nosso programa. 2 registros ainda se fazem necessários. O primeiro deles é que, em 1º de maio, ou seja, anteontem, a nossa CLT, minha companheira diária de trabalho ao longo de 35 anos, completou 80 anos, com todos os reparos, justos ou injustos, que a ela possam se fazer. A CLT há de ser, a meu juízo, reverenciada enquanto um monumento legislativo ímpar, que nestes 80 anos de vida demonstrou uma enorme resiliência e tem, na verdade, prestado um tratamento excelente no exame dos conflitos entre capital e o trabalho. Hoje à noite, o Tribunal Superior do Trabalho realiza sessão extraordinária celebrando a CLT e a ela desejando vida longa. O segundo registro é o de que, nesta data, 3 de maio, comemora-se o bicentenário de instalação da primeira Assembleia Constituinte em nosso país, mais precisamente da Assembleia Constituinte, a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823,
quando nosso constitucionalismo estava a dar seus primeiros passos. O dia 3 de maio de 1823 recaiu em um sábado e nele se instalou, no Rio de Janeiro, o primeiro congresso constituinte da nossa história política. Essas datas, essas comemorações, essas celebrações se revelam extremamente significativas na medida em que, olhando o passado, conseguimos compreender o presente e melhor nos preparar para o futuro. Eu sempre tenho dito que o povo que não tem memória não tem história. É preciso que cultuemos a memória das nossas instituições democráticas, que cultivemos a democracia para vê-la cada dia mais forte, cada dia mais inabalada. E, com este mote, eu registro que o Supremo Tribunal Federal, justamente com a campanha Democracia Inabalada, que se fez a partir dos atos criminosos de 8 de janeiro passado, que dia 8 esse que chamamos o Dia da Infâmia. Então, a partir dos atos criminosos nele perpetrados, que implicaram, inclusive, a destruição de grande parte desse prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, foi feita esta campanha, Democracia Inabalada, e ela vem de receber o Prêmio Prata dos Prêmios Lusófonos de Criatividade, na sua 10ª edição, 2022-2023. E nos a ministra Rosa Weber de Portugal pelo nosso mostra decano, o prêmio Gilmar recebido. Mendes, que gentilmente se prontificou a buscá-la. Feitos esses registros... Pois não, doutor. Apenas, presidente, senhora ministra, senhores ministros, apenas para... O advogado está em pé à tribuna. Nos associarmos às homenagens. Em especial, a nossa CLT, temos aqui advogados e advogados trabalhistas, sindicais, muitos nos acompanhando também. E a CLT, de fato, ela representa um momento importante porque ela inicia um processo de também redemocratização, porque ela já é do fim do Estado Novo, não é? Uma consolidação, e tão importante para nós todos e para os trabalhadores e as trabalhadoras do país, então apenas também para nos associarmos às homenagens. Agradeço a manifestação e peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos com pontas alouradas, levemente ondulados e longos, abaixo dos ombros. Veste toga preta de mangas compridas, sobre blazer vermelho e blusa preta. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a ser feita na nossa ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento as arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido Rede Sustentabilidade, pelo Partido Democrático Trabalhista
pelo Partido Cidadania e pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, todas sob a minha relatoria e que dizem com a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Na assentada anterior, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. E eu começo, como já o fiz na oportunidade, cumprimentando as advogadas e advogados que se manifestaram da tribuna, com muita propriedade e seguramente contribuindo para uma melhor reflexão sobre estas ações de controle concentrado. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro de preceito fundamental ao deputado federal Daniel Silveira, em face do decreto condenado em ação penal no STF. 2022, editado pelo então presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, então deputado federal, e condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da Ação Penal 1044, Distrito Federal. Reconheço, por óbvio e de plano, a legitimidade ativa destes partidos políticos com representação no Congresso Nacional e para o ajuizamento dessas ações de controle concentrado nos moldes da legislação de regência. Aprecio, em primeiro lugar, uma preliminar de não conhecimento quanto à ADPF 964, que foi suscitada pelo Procurador-Geral da República, embora não reiterada na sustentação oral, mas eu a aprecio brevemente, rejeitando-a. O fundamento da arguição se fez a alegação de um impedimento circunstancial da advogada subscritora da peça inicial para atuar contra a pessoa jurídica de direito público União, da qual emana o ato do poder público questionado na arguição. E rejeito esta arguição justamente porque os processos de controle concentrado de constitucionalidade possuem natureza objetiva, a significar que eles não têm partes nem interesses subjetivos envolvidos. Na realidade, a utilização destes instrumentos processuais, ADI, ADC, ADO e ADPF, objetiva, sem a presença de um interesse jurídico específico, expungir dúvida, acaso existente, quanto à constitucionalidade de leis, atos normativos e comportamentos estatais, de modo a garantir a supremacia da Constituição e a segurança jurídica necessária. Assim, justamente por consubstanciarem estas ADPFs processos eminentemente objetivos, portanto, sem partes, apesar de contarem com um requerente, não é possível nelas identificar réus ou partes contrárias. Estou me reportando à compreensão que prevaleceu na ADI 2982, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, neste Tribunal Pleno, ainda em 2006. Inexistindo partes, reitero, inadmissível cogitar do impedimento circunstancial previsto no artigo 31 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, como sustentado. Num segundo momento, aprecio a arguição de perda de objeto que foi apresentada por Daniel Lúcio da Silveira,
beneficiário do decreto impugnado e que a ofereceu em 22 de março de 2023, por meio de uma petição, em que, como disse, aponta a suposta perda de objeto dessas arguições. Afirmou o requerente que, além de o presidente da República de ter competência para indultá-lo e de tê-lo feito de maneira legítima, foi certificado nos autos da ação penal 1044, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o trânsito em julgado de sua condenação em 9 de agosto de 2022, de modo que, em consonância com a teoria do fato consumado e com a segurança jurídica, evidenciada estaria a perda de objeto dessas ações constitucionais. Eu destaco desde logo que, em processo de controle normativo concentrado, como os que estamos a examinar, não são analisadas situações concretas e particularizadas. Na verdade, consabido que nesta seara é realizado exame de compatibilidade em tese de atos normativos e, em sede de ADPF, de comportamentos estatais reiterados em face da Constituição da República. No meu voto, eu me reporto a inúmeros precedentes e, por todos, cito aqui a ADI 1434, da relatoria do ministro sempre decano Celso de Mello. Vou eximir-me da leitura da ementa da decisão a que acabo de me referir e continuo dizendo que, em caso, embora o decreto de 21 de abril de 2022 potencialmente ocasione reflexos na esfera jurídica de Daniel Lúcio da Silveira, não se está, nesta sede processual, a discutir sua situação concreta e particular. Em análise, tão somente, repito, a conformidade em abstrato do ato estatal em questão com a Constituição da República, a evidenciar absoluta e inequívoca irrelevância jurídica dos argumentos factuais expostos. De outro lado, julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. Relatoria, vota a ministra relatora e presidente do STF, Rosa Weber. A teoria da nulidade da lei inconstitucional, a significar, segundo esta concepção, que uma lei inconstitucional não é uma lei, de modo que não pode produzir qualquer efeito, sob pena de suspender provisória ou parcialmente a Constituição. É por essa razão que, ainda hoje, a despeito da existência de outras técnicas decisórias intermediárias, ordinariamente, ou seja, de regra, a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, ou seja, desde então, desconstituindo todas as implicações decorrentes do ato normativo conflitante com a Carta Política. Há de se ressaltar que, a teor do artigo 738 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 192 da Lei de Execução Penal, imprescindível que o juízo competente declare extinta a punibilidade para que o concernente decreto presidencial produza efeitos em relação ao respectivo beneficiário. Em outras palavras, indispensável pronunciamento jurisdicional
reconhecendo incidir, no caso concreto, hipótese de extinção da punibilidade. Aliás, essa é a posição majoritária da doutrina, conquanto oriundos de órgãos estranhos ao judiciário, anistia, graça e indulto só provocam a extinção da punibilidade depois de acolhidos por decisão judicial. É o magistério de Estevão Luiz Lemos Jorge, em obra que transcrevo, que registro no voto. Ora, continuo, na ação penal 1044, o relator, ministro Alexandre de Moraes, com a prudência e o equilíbrio que lhe são próprios, não declarou a extinção da punibilidade de Daniel Lúcio da Silveira, justamente em razão da pendência de julgamento das presentes arguições de descumprimento de preceito fundamental, nas quais se questiona, reitero, a constitucionalidade da concessão do perdão presidencial. Frise-se que essas ADPFs foram protocoladas um dia após o decreto de 21 de abril de 2022 e um dia este decreto após foi editado a nossa condenação e, portanto, antes do trânsito em julgado da condenação que a ele se impôs. Vale dizer, não obstante os esforços argumentativos empreendidos na petição, o decreto de 21 de abril de 2022 nunca produziu efeitos na esfera jurídica do requerente, mostrando-se absolutamente impertinente e irrelevante, por conseguinte, o trânsito em julgado do acórdão condenatório, bem assim descabida a invocação da teoria do fato consumado. Rejeito, desta forma, a suscitada perda de objeto das arguições. Passo a enfrentar o cabimento das ações de controle concentrado em exame. Tenho por cabíveis essas arguições de descumprimento de preceito fundamental na medida em que elas têm por objeto, na forma do artigo 1º, caput da Lei 98/82 de 1999, evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais resultantes de ato do poder público de caráter normativo. Em certo sentido, a tutela sobre o descumprimento de preceito constitucional alcança um universo de comportamentos estatais mais amplos do que a de inconstitucionalidade, a abranger não apenas, como todos sabemos, a lesão à Constituição resultante de lei ou ato normativo, mas também a decorrente de ato do poder público, desde que ocorrente potencial, efetivo e material de descumprimento da Carta Política. Consabido que a arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha, no conjunto dos mecanismos de proteção da rigidez da ordem constitucional, a específica função de evitar a falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais, ostentem eles ou não a natureza de atos normativos, contrários a um identificável núcleo de preceitos, princípios e regras, tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida. Manifesta-se o descumprimento de preceito fundamental acionador deste mecanismo de defesa da ordem constitucional na contrariedade às linhas mestras da Constituição. Aquilo que, mesmo não identificado
com esta ou aquela fração do texto positivado tem sido metaforicamente chamado por escolas do pensamento jurídico do seu espírito. Pilares de sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica delineada pelo poder constituinte, seja ele originário ou derivado, ficaria desfigurada na sua própria identidade. A própria redação do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição da República, ao aludir a preceito fundamental decorrente desta Constituição, é indicativa de que os preceitos não se restringem às normas expressas no seu texto, incluindo também prescrições implícitas, desde que revestidas dos indispensáveis traços de essencialidade e fundamentalidade. É o caso, por exemplo, de princípios como o da razoabilidade e o da confiança, realidades deontológicas integrantes da nossa ordem jurídica, objeto de sofisticados desenvolvimentos jurisprudenciais nesta Corte, embora não expressos na literalidade do texto constitucional. Isso porque os conteúdos normativos, os preceitos da Constituição, são revelados hermeneuticamente a partir da relação entre intérprete e texto, tomada a Constituição não como um agregado de enunciados independentes, e sim como um sistema normativo qualificado por sistematicidade e coerência interna. Nesta ordem de ideias, tenho por inequívoco que eventual lesão aos postulados fundamentais aqui invocados da separação de poderes, do regime democrático e da forma republicana, bem assim dos princípios inerentes à administração pública, considerada a centralidade da posição por eles ocupada no complexo Julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Alegado nas iniciais, devidamente enquadrada a lide, tal como se apresenta em tese, em hipótese devidamente delimitada de lesão a preceitos fundamentais, estes, por sua vez, devidamente indicados nas iniciais. Também as presentes arguições não esbarram no óbice processual, pressuposto negativo de admissibilidade, do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 1999. Tenho por demonstrada a insuficiência dos meios processuais ordinários para imprimir solução satisfatória à controvérsia posta. A chamada cláusula da subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, para sanar a lesividade, ou seja, a ausência de qualquer outro instrumento processual no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. Esta Corte já reputou admissível a utilização dessa via processual para impugnar, como ato do poder público lesivo a preceito fundamental, comportamento reiterado da administração pública tido como inconstitucional em inúmeros processos, e no meu voto eu exemplifico. E aqui invoco por todos a ADPF 709, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Na mesma linha, porquanto assimiláveis à figura do ato do poder público, atos de efeitos concretos são também passíveis de controle judicial pela via da ADPF.
Aqui eu invoco a DPF 242 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, notadamente quando seus objetivos acarretam ou possam acarretar grave violação da ordem constitucional, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Abro um tópico na sequência sobre a respeitabilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade substancial. Digo que o presente julgamento traduz questão delicada e substancial no que diz com a respeitabilidade e eficácia das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal e, em consequência, com a autoridade das leis e a supremacia da Constituição. O adimplemento dos deveres constitucionais impostos a esta Casa pressupõe, de modo inexorável e intransigente, o absoluto respeito pelos poderes executivo e legislativo e pelos demais órgãos do Poder Judiciário às suas deliberações plenárias, pois o atuar desta Suprema Corte consubstancia expressão direta da superioridade da Constituição. Nesse sentido, acentuo que, em respeito irrestrito à Constituição Federal, impossível nela identificar a existência de poderes absolutos e de sobreposição de competência entre os poderes, que são, ressalto, iguais em hierarquia, grau e dignidade. Disso resulta a ausência de hipóteses nas quais as decisões plenárias desse Supremo Tribunal Federal precisam ser ratificadas ou confirmadas por quaisquer outros órgãos ou poderes. Esta a minha compreensão. Na realidade, o convívio independente e harmônico entre os poderes da República depende de uma relação de respeito recíproco e de igualdade, a justificar a inadmissibilidade de desconsideração dos atos praticados por eles dentro das respectivas esferas de competência. Admitir como lícito que decisões dessa Corte possam ser desfeitas ou descumpridas por mero capricho pessoal ou para o atendimento de interesses particulares de membros dos demais poderes da República, fragiliza a força normativa da Constituição, transgride sua autoridade suprema e a transforma em mero documento político destituído de normatividade e, portanto, sem qualquer força coercitiva. Além disso, inferioriza o judiciário em relação aos demais poderes e o torna ator destituído de relevância político-institucional. Atribuir aos demais poderes competências para revisar ou desconstituir os atos decisórios desta Casa significa, a meu juízo, tornar sem eficácia prática suas deliberações em nítida subversão da ordem constitucional. Não se pode esquecer, é verdade, que nações diversas, em diferentes pontos do planeta, têm vivenciado, na atualidade, momentos políticos constitucionais conturbados, de todo notórios, e a vasta literatura a respeito, os retrocessos democráticos ocorridos em alguns países do leste europeu e da América Latina. Em Israel, inclusive, recentes os sinais de conflito em torno dos poderes da Corte Constitucional. A degradação das instituições democráticas e a instauração de regimes políticos avessos às liberdades públicas,
a separação de poderes e a contenção do arbítrio não têm resultado dos clássicos golpes de Estado que vicejavam no século XX, com seu cenário de tanques e armas empunhadas por parte da população. Na realidade, nas palavras pertinentes do nosso querido colega Luiz Roberto Barroso, vice-presidente desta Casa, em sede acadêmica, o processo de subversão democrática se deu pelas mãos de presidentes e primeiros ministros, inicialmente eleitos pelo voto popular. Cito a obra. Uma vez eleitos e utilizando-se aparentemente do poder legítimo outorgado pelos respectivos ordenamentos jurídicos, os chefes do Poder Executivo, nos casos e exemplos indicados, começaram a empreender atos tendentes à concentração de poderes, à violência institucional e a alterações casuísticas das regras do jogo democrático. As mudanças foram realizadas aos poucos, sem que se pudesse identificar em cada uma, isoladamente, quaisquer máculas, mas um fim comum as unia: a subversão da Constituição e o vilipêndio aos órgãos de controle. Nesse contexto, Mark Tushnet, professor da Faculdade de Direito de Harvard, em precioso artigo datado de 2003, valendo-se da expressão constitucional hardball, em português jogo duro constitucional, descreve com maestria um cenário indicativo da corrosão institucional e democrática. Os detentores do poder estatal, questionando pressupostos políticos básicos, propõem e adotam medidas que, não obstante contrárias às práticas até então existentes, são minimamente defensáveis sob o ponto de vista constitucional, mas, ao fim e ao cabo, buscam maximizar sua força e alterar todo o sentido, à época estabelecido, dos limites de seus poderes. Vale dizer, os atores políticos atuam em um limiar da constitucionalidade, mas com objetivos obscuros, antidemocráticos e subversivos do Estado de Direito. É preciso, pois, que este Supremo Tribunal Federal permaneça sempre atento e vigilante às conjunturas e às circunstâncias nas quais editados os atos estatais, para, assim, adimplir com o seu relevante e indispensável papel de guardião da Constituição e de protetor das regras do jogo democrático e ainda de defensor da democracia e do Estado democrático de direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, a teor expresso do artigo 1º da nossa Lei Fundamental. Enfrento o tema competência do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos do poder. Possibilidade de apreciação de atos de governo pelo Supremo Tribunal Federal. Digo que vigora no Brasil, por força de expressa previsão constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou, em outros termos, o direito fundamental de ação. Significa dizer, ao menos em sua acepção clássica, que o Poder Judiciário não pode se negar a prestar a jurisdição, ou seja, não pode deixar de apreciar um pedido a ele dirigido. Cito precedentes. Segundo, o Poder Legislativo não pode estabelecer temas
impassíveis de questionamento perante o Estado juiz, tampouco afastar a possibilidade de, por meio de instrumentos adequados, o Poder Judiciário fazer cessar a lesão ou ameaça de lesão ao direito material vindicado. Cito precedentes, no caso ADI 4296, redatoria do ministro Alexandre de Moraes. Terceiro, o Poder Legislativo não pode opor óbices excessivos ao acesso à jurisdição, ainda que de modo indireto. Cito como precedente ADI 2211, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Incontestável, pois, que em nosso país o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de escolher o que julgar. Preenchidos, como no caso, os requisitos conformadores do direito de ação, o Estado juiz tem o poder-dever de prestar a jurisdição e, portanto, de decidir o mérito do litígio a ele submetido, forte no direito vigente, sobretudo na Constituição Federal. A este Supremo Tribunal Federal incumbe ainda o peculiar e notável dever de aferir em abstrato a conformidade de atos do poder público com a Carta Política, tarefa insuscetível de rejeição, considerada a sua especial condição de guardião da Constituição, condição esta que lhe foi conferida pela Assembleia Nacional Constituinte. Assim, repito, preenchidos os requisitos processuais instituídos na legislação infraconstitucional, compete a esta Corte a análise de mérito das arguições a ela submetidas. É preciso ressaltar, sob outro prisma, que a Constituição Federal consubstancia elemento fundante do Estado brasileiro moderno, veiculando em seu corpo normas que regulam a forma de governo, estabelece e delineiam as competências dos órgãos do Estado e garantem direitos fundamentais. Reporto-me aqui ao magistério doutrinário de José Afonso da Silva. Em outras palavras, repito a formulação, agora invocando o magistério de Gilmar Ferreira Mendes, nosso decano, e Paulo Julgamento conjunto a DPFs 964, 965, 966 e 967. Vota a relatora, ministra Rosa Weber. E impõe obrigações ao poder público. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Significa dizer que a esta Suprema Corte compete, reitero, preservar a força normativa da Constituição e a integridade do ordenamento jurídico constitucional e garantir a máxima efetividade das normas constitucionais, bem como a supremacia da Constituição. Vê-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal ostenta no ordenamento jurídico brasileiro, e é preciso que isso fique bem claro, posição institucional peculiar. Ao mesmo tempo que figura como órgão de cúpula do Poder Judiciário, exerce a função de Corte Constitucional, a significar que não constitui somente órgão de sobreposição do Judiciário, mas também que exerce a função de último intérprete do significado e do alcance das normas constitucionais. Daí resulta que, no exercício de suas regulares atribuições, outorgadas direta e expressamente pela Carta Política, reitero, a esta Suprema Corte cabe decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos que conformam as atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ora, se a própria Constituição delimita a esfera de competência dos poderes e se esta Suprema Corte é a guardiã
da Constituição, a conclusão que se impõe é a de que esta Casa não só tem o poder, como o dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais poderes da República. Nesse sentido, já em 1788, Hamilton defendeu. Transcrevo o texto e me limito a enfatizar o seguinte fragmento. Na prática, limitações desse tipo não podem ser preservadas senão por meio dos tribunais de justiça, cuja missão deverá ser declarar nulos todos os atos contrários ao sentido manifesto da Constituição. Sem isso, todas as restrições a direitos ou privilégios particulares equivaleriam a nada. E mais, é muito mais sensato supor que os tribunais foram concebidos para ser intermediários entre o povo e o legislativo, de modo a, entre outras coisas, manter este último, o legislativo, dentro dos limites atribuídos a seu poder. Em outras palavras, conclui, a Constituição deve ser preferida ao Estatuto, à intenção do povo, à intenção de seus agentes. Fecho aspas. O fragmento que transcrevi, e aqui li apenas em parte, retirado do Federalista 78, evidencia que em 1788, Hamilton, um dos mais importantes e significativos pais da pátria, ou fundadores da pátria, já admitia como inequívoca a competência do Poder Judiciário para manter os demais poderes da República dentro dos limites constitucionais a eles impostos. Desse modo, acaso o Poder Legislativo e o Poder Executivo desbordem dos limites de suas respectivas atuações, produzindo atos alheios à esfera de competência de cada qual, cabe ao Poder Judiciário, sempre mediante a devida provocação, insisto, reconhecer e declarar a inconstitucionalidade de tais atos, sendo inidentificável neste proceder qualquer violação do princípio da separação de poderes. Como já advertia Hans Kelsen, a anulabilidade ou a nulidade, no caso da linha que adoto, do ato inconstitucional representa a mais importante e eficaz medida para garantir a supremacia da Constituição. Cito a obra. Esta Corte, ao declarar a inconstitucionalidade de atos conflitantes com a lei fundamental, age com fidelidade e integral coerência com suas funções constitucionais e com a própria noção de Constituição rígida. Não por outra razão, em 19 de outubro de 2005, este Supremo Tribunal Federal, em julgado do qual participou da atual composição apenas o ministro Gilmar Mendes, afirmou sua competência para conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Eis a ementa, no que importa, do referido julgado. Aspas. Item 2. Na qualidade de guarda da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem a elevada responsabilidade de decidir acerca da juridicidade da ação dos demais poderes do Estado. No exercício desse mistério, deve esta Corte ter sempre em perspectiva a regra da autocontenção, que lhe impede de invadir a esfera reservada à decisão política dos dois outros poderes, bem como o dever
de não se demitir do importantíssimo encargo que a Constituição lhe atribui de garantir o acesso à jurisdição de todos aqueles cujos direitos individuais tenham sido lesados ou se achem ameaçados de lesão. E aí prossegue no exame daquele caso concreto. Destaco que, naquela oportunidade, apesar de vencido quanto ao deferimento da medida liminar, naquele caso, que foi, no caso, indeferida, prevaleceu, em relação à admissibilidade do rito, o voto do ministro Sepúlveda Pertence, relator originário do mandado de segurança, acompanhado pelos demais ministros, à exceção do ministro Marco Aurélio. Com efeito, expressamente decidida pelo Pleno desta Casa, como dito, a questão relativa ao conhecimento da impetração, bem assim aos limites de atuação deste tribunal. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Ministro César Peluso, a impetração foi conhecida, tendo sido assentada a competência deste Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a juridicidade da ação dos demais poderes do Estado. Eu trago à colação fragmento do voto do relator originário no ponto ministro Sepúlveda Pertence. Aspas, item 64 do voto de Sua Excelência. Não desconheço a delicadeza inerente à questão. No sistema brasileiro de universalidade da jurisdição do Judiciário, Constituição, artigo 5º, inciso 35, corre a Justiça e, em particular, o Supremo Tribunal Federal sobre um fio da navalha entre a usurpação do poder alheio e a demissão do seu próprio poder-dever de prestar jurisdição. E mais, item 65. Guarda da Constituição, o Supremo Tribunal tem a responsabilidade cotidiana de decidir da juridicidade da ação dos demais poderes do Estado, no desempenho da qual há de manter atuação escrupulosa aos dois prismas da limitação de sua função institucional. O primeiro, negativo e óbvio, é de não ultrapassar as raias e invadir a órbita da livre decisão política dos demais poderes. O segundo, positivo e não menos importante, é o de ocupar integralmente o seu espaço de modo a não se demitir do poder que é seu, não para afirmar orgulhosamente a própria força, mas sim para não sonegar a garantia constitucional de acesso à jurisdição de quem quer que se pretenda lesado ou ameaçado de lesão a direito seu. Fecho aspas. Como se vê, não obstante acentuada a necessidade de autocontenção por essa Suprema Corte na interpretação dos limites de atuação dos demais poderes da República, afirmada, repito, a competência desta Casa para decidir a esse respeito. Pontuo que este mesmo Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano de 2005, ao apreciar a ADI 1231, relatoria do ministro Carlos Veloso, reconheceu de forma expressa, não obstante o teor eminentemente político da Lei 8.985 de 1995, que concedeu anistia aos candidatos às eleições de 1994, sua competência para analisar a constitucionalidade do referido diploma legal.
a pretensão de excluir ex ante da apreciação do Poder Judiciário atos do poder público marcados por seu alto teor político consubstancia, de fato, uma tentativa indevida de instauração no Brasil de um Estado dual. De um lado, temas passíveis de apreciação pelo Estado juiz, submetidos, portanto, ao controle jurisdicional e, em consequência, ao império do ordenamento jurídico. De outro, uma esfera de poder cujos atos seriam insuscetíveis de qualquer tipo de controle e, em consequência, acima da autoridade subordinante das leis e da Constituição. Julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Discricionários pelo Estado juiz, a tendência será a ampliação da esfera de aplicabilidade desses conceitos, de modo a diminuir cada vez mais a competência do Poder Judiciário, a reduzir a força normativa da Constituição, a enfraquecer a proteção dos direitos fundamentais e a maximizar o campo para o arbítrio, fazendo letra morta da Constituição da República. Esta, como um instrumento limitador da atuação estatal, não convive com esferas de poder alheias ao controle. Seria irrazoável, ilógico e infiel com a supremacia da Constituição e sua autoridade, anuir com a ausência de instrumentos aptos a viabilizar o exame de conformidade dos atos estatais, mesmo aqueles tidos como políticos ou discricionários, com o ordenamento jurídico positivo. Imperativo, por conseguinte, afirmar e reafirmar. Não há, sob a égide da Constituição Federal de 1988, atos públicos insuscetíveis de controle. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes, segundo a Constituição Federal. Nesse contexto, por força do artigo 5º, 35 da nossa Lei Fundamental, todos os atos públicos podem ser submetidos pelas vias adequadas à apreciação do Poder Judiciário, que a tanto não pode se furtar, reitero, competindo-lhe avaliar a ocorrência ou não de lesão ou de ameaça a direitos. Sublinho que, embora todos os atos do poder público sejam passíveis, como dito, de apreciação pelo Poder Judiciário, seu âmbito de cognoscibilidade varia de acordo com o grau de vinculação. Nesse sentido, alguns aspectos dos atos estatais possuem maior grau de vinculação, sujeito, forma e finalidade, a permitir o cotejo direto entre a norma que lhe dá fundamento e o seu conteúdo. Outros elementos do ato administrativo, todavia, apresentam alto coeficiente político ou discricionário, no caso, quanto ao motivo e objeto, tornando mais restrita a análise judicial de sua constitucionalidade e de sua legalidade, cujo exame cinge-se aos limites a que estão sujeitas as escolhas manifestadas pelo poder público. Em suma, a Constituição Federal consagra a independência entre os poderes da República e edifica um complexo sistema de freios e contrapesos destinado a evitar o exercício arbitrário do poder estatal. Assim,
ao mesmo tempo em que outorga competências discricionárias e poderes políticos, define os contornos dentro dos quais tais prerrogativas são exercidas legitimamente. Ao Supremo Tribunal Federal não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo por critérios próprios as escolhas manifestadas licitamente pelos demais poderes. Impõe-se, contudo, a esta Suprema Corte, na condição de guardiã da Constituição, infirmar comportamentos exorbitantes dos limites constitucionais e atos maculados pelos vícios do abuso do direito ou do excesso de poder. Enfrento, na sequência, as questões terminológicas que esses processos suscitam, quanto a indulto coletivo, indulto individual, graça em sentido estrito e anistia. Registro que, antes de mais nada, tenho por imprescindível estabelecer algumas distinções terminológicas e de natureza conceitual quanto aos institutos envolvidos na clemência ou perdão, para, clareando o ponto de partida deste voto, não deixar imersa em sombra a solução que proponho para o deslinde da presente controvérsia constitucional que, inequivocamente, se reveste da mais alta significância para o ordenamento jurídico pátrio. O Instituto da Graça encontra entre nós acepção como gênero e como espécie. Do gênero graça são espécies a graça em sentido estrito, o indulto e a comutação da pena, além de, para alguns autores, a anistia. Tenho por inadequada a expressão direito de graça para designar o gênero, enquanto se vincula, ao fim e ao cabo, a uma concepção de direito subjetivo, o que todos sabemos não encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Da mesma forma, o termo em pauta, julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. Quem vota é a ministra relatora e presidente do STF, Rosa Weber. Para os efeitos deste voto, como sinônimos de clemência ou perdão. Na minha compreensão, e este é o ponto de partida, a graça, significando clemência, perdão, é gênero, do qual são espécies a graça, em sentido estrito, o indulto, a comutação da pena e, para mim, a anistia. Todas essas diferentes vertentes, em maior ou menor grau, acarretam renúncia à execução da pena pelo Estado. O indulto, de natureza coletiva, a atingir, portanto, número indeterminado de condenados, consubstancia uma das vertentes pelas quais a clemência do príncipe se manifesta em nosso ordenamento jurídico. Expressamente previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, tal instituto é de competência privativa do presidente da República e acarreta, a teor do artigo 107, 2 do Código Penal, a extinção da punibilidade. O indulto materializa uma forma de o Estado, por meio de decreto editado, com a prévia oitiva, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, no caso, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pelo presidente da República, renunciar à execução da pena. Como ressalta Reinaldo Rossano Alves, defensor público do Distrito Federal, o indulto é um ato de clemência do poder público, mas nada impede, como tem ocorrido no Brasil, que seja utilizado como instrumento de política pública. Cito a obra.
Não por outra razão, esta Suprema Corte já afirmou que o Instituto materializa, aspas, instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Fecho aspas, excerto transcrito da ADI 2795, medida cautelar e relator, ministro Maurício Correia, no já longínquo ano de 2003. Na tradição constitucional brasileira, o indulto destina-se aos condenados que preencham os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos e disciplinados pela norma presidencial, como, por exemplo, o tempo de cumprimento da pena e o comportamento carcerário, salvo os crimes que a própria Constituição excepciona nos termos do seu artigo 5º, inciso 43. Com efeito, o decreto de indulto delimita o escopo do Instituto conforme a natureza do crime e o quantum da pena aplicado. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. O preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto em questão para, então, seu caso, declarar extinta a punibilidade. Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que o indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo Federal para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento no ato normativo são de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição. É preciso ressaltar que o indulto atinge apenas os condenados e não os fatos por eles praticados, a significar que não tem o indulto o condão de apagar a condenação e os efeitos secundários, penais e extrapenais dela decorrentes. A única consequência que, uma vez preenchidos os requisitos, advém diretamente do indulto é a extinção da punibilidade. Já a graça, em sentido estrito, muito se assemelha ao indulto previsto no artigo 84, 12 da Constituição Federal. Alguns, inclusive, no caso em análise, a nomeiam como indulto individual. Há pelo menos duas diferenças. A graça, em sentido estrito, é concedida em caráter individual, ao passo que o indulto é de índole coletiva. E inexiste na Constituição da República previsão expressa do Instituto da Graça. Alguns autores apontam ainda como característica distintiva a necessidade de prévia solicitação para a concessão da graça e a espontaneidade na edição do indulto. Já a comutação da pena, não obstante respeitáveis posições doutrinárias em sentido contrário, como, por exemplo, a de Rodrigo Duque Estrada Roy, pode ser conceituada como uma espécie de indulto parcial, pois é apenas reduzida, não perdoada e extinta como no indulto. Pode-se dizer, então, que o indulto não deverá ser confundido com a comutação da pena, pois ambos estão no inciso 12 do artigo 84 da Constituição da República. O primeiro apaga a pena e a segunda apenas atenua a pena. A comutação não tem o efeito de extinguir a punibilidade, eis que reflete apenas o grau da pena, ou seja, a
a comutação é a substituição de uma pena por outra menos dura. Portanto, os efeitos da comutação da pena são bastante distintos daqueles atribuídos ao indulto, embora estejam reunidos no mesmo dispositivo constitucional. Este, o magistério de Wilson Engelmann e Daniele Weber Leal, em obra que aqui cito, identifico em todos os seus pontos. Essa linha intelectiva, que entende a comutação da pena como um indulto parcial, se consolidou no âmbito da jurisprudência dessa Suprema Corte, como eu exemplifico em vários julgados aqui identificados e transcritos, e eu me reporto aqui, especificamente por todos ao HC 115.099 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, ainda no já longínquo ano de 2013. Transcrevo a emenda, me eximo da leitura. Cabe, por fim, conceituar a anistia, que, diferentemente dos outros institutos, não pode ser concedida pelo presidente da República de forma unilateral. Na realidade, por expressa previsão constitucional, Constituição, artigo 21, inciso 17, combinado com o artigo 48, inciso 8, compete ao Congresso Nacional, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra Rosa Weber. Se caracteriza como abolício crimes de efeito temporário e só retroativo, e aqui eu invoco a DI 104, relatoria do ministro Sepúlveda pertence, Tribunal Pleno, julgado de 2007, anistia, repito, consubstancia a modalidade mais ampla de manifestação da clemência estatal e originalmente se destinava aos crimes políticos. Ao contrário dos demais institutos retratados, a anistia possui efeitos radicais e tem aptidão de atingir o próprio fato delitoso. Essa afirmação eu retiro do Magistério Doutrinário de Celso de Mello, Constituição Federal anotada. Ou seja, não só exclui a pena, a anistia, como o próprio crime. E aqui me reporto ao Magistério de José Afonso da Silva. Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que a anistia pode englobar qualquer penalidade imposta por lei. Transcrevo a emenda da ADI 12.031, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, julgamento em 2005. Me eximo da leitura. Assim, concluo, a concessão de anistia acarreta a extinção de todos os efeitos penais da condenação, inclusive os penais secundários. Cito doutrina em abono da minha afirmação. Passo a abordar a clemência príncipes e a separação de poderes. Digo que, devidamente conceituados os institutos conformadores da graça enquanto gênero, cumpre agora analisá-la sob a égide da separação de poderes instituída pela Constituição Federal. Para tanto, faço no meu voto uma breve digressão histórica sobre o perdão constitucional, tanto à luz do ordenamento jurídico nacional, quanto em consideração à experiência estrangeira que inspirou sua adoção no Brasil. Ana Lúcia Tavares Ferreira, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro,
em importante dissertação de mestrado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, a UERJ, quanto ao tema, discorre longamente sobre o histórico remoto da clemência. Aponta a presença do Instituto desde a antiguidade, especialmente da greco-romana. Preleciona que, durante a República Romana, a graça perdeu o caráter teocrático e passou a ser um atributo do poder social. Afirma, na realidade, que o perdão era utilizado em tal período como espécie de contrato para selar a paz entre vencedores e vencidos, obstruindo qualquer tipo de persecução pelos fatos ocorridos durante a guerra. A ascensão do Império Romano solidificou esse poder nas mãos de uma única pessoa, o César, tendo em vista a perda da força da lei para dar lugar à vontade suprema do imperador. Há, nesse período, uma verdadeira expansão da clemência, que passa, então, a assumir com mais ênfase função social e, portanto, começa a se exteriorizar no campo político para atender às necessidades políticas da época. Júlio César a utilizava com frequência. Passou, inclusive, a ser concedida a cidadãos romanos, gerando um efeito hierarquizante. Por ela, o vitorioso poupava seus inimigos da morte e autorizava a manutenção da respectiva propriedade, mas sua concessão evidenciava, por outro lado, a superioridade do concedente. É por essa razão que, originalmente, esse instituto funcionava como um instrumento de legitimação e, durante tal período histórico, passou a se relacionar com o elemento de divinização, vinculado à virtude do imperador. Julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. Como elemento de autoridade divina, outras vezes como instrumento de legitimação. A evolução do Instituto encontrou na Idade Média ressonância na doutrina cristã. Aqui eu transcrevo aspectos muito interessantes trazidos pela Ana Lúcia Tavares Ferreira na monografia que citei, me eximo da leitura, em benefício do tempo. Digo que mais adiante, durante o período feudal, houve uma ampla descentralização do poder estatal, sobretudo na Baixa Idade Média, de modo que a atribuição da graça se pulverizou, podendo ser concedida pelos senhores da terra, pelo rei, pela igreja. E com o desenvolvimento da sociedade e a consolidação da justiça real em sobreposição à justiça senhorial, a graça veio a retomar o seu lugar, ou seja, voltou a ser de atribuição exclusiva do rei, que poderia exercê-la pessoalmente ou mediante delegação. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Político, administrativo e financeiro. Nesse contexto, a ascensão do absolutismo na Europa solidificou o processo iniciado anteriormente no sentido de centralizar o poder punitivo, de modo que a jurisdição real assume o papel de julgar os crimes praticados pelos súditos. Paralelamente, iniciou-se também um movimento de limitação dos poderes reais por meio da distinção entre as leis positivas e as leis naturais. Ao longo do desenvolvimento da diferenciação que venho de explicitar, o direito penal se estabelece como um ramo autônomo do direito, vinculada à concepção de contrato social. A punição pelo ilícito cometido é consequência natural para restabelecimento da ordem pública. E é por essa razão que Beccaria refutava com tanta ênfase a graça. Para ele, sendo o direito penal instrumento de proteção de valores fundamentais da sociedade,
a punição não só é legítima, mas também é obrigatória. A mera existência de um instituto que possibilita o não cumprimento da pena regularmente estabelecida alimentava a esperança de impunidade e, portanto, enfraquecia o temor da punição que decorre diretamente do pacto social, segundo a sua posição. Inicia-se, assim, uma tendência restritiva do perdão real que encontra na Constituição Francesa de 1791 seu ápice. Nela, a graça foi abolida do texto constitucional. Aí eu sigo transcrevendo e relembrando a história e dizendo que a verdade é que pouco tempo depois, em 1802, a graça foi reintroduzida na França como instituto de competência do Poder Executivo. Não obstante o exposto até aqui, alguns autores apontam que, historicamente, a clemência foi obra de misericórdia, pela qual o rei perdoava qualquer crime, ofensa, punição, execução, direito, título, dívida ou dever temporal ou eclesiástico. O poder era absoluto e restrito, não estava sujeito a nenhum escrutínio judicial, motivo pelo qual era usado pelos regimes também como uma forma de agrado do soberano a seus súditos. Transcrevo a obra de que retiro a citação. Nesse sentido, Blackstone, em seu influente tratado sobre o direito comum inglês, afirmou que o perdão é uma instituição típica da monarquia, não sendo, portanto, sua existência compatível em democracias. Transcrevo a manifestação doutrinária. Em sua contribuição sobre a análise desta prerrogativa monárquica, há teórico constitucional britânico que descreve a prerrogativa real como o resíduo de autoridade discricionária ou arbitrária que a qualquer momento é deixada nas mãos da coroa. Com efeito, não obstante os questionamentos que tem sofrido, a figura do perdão se faz presente como desenho institucional estruturante do Poder Executivo em diversas e importantes democracias constitucionais consolidadas. Hamilton, em um dos seus artigos publicados, especificamente no Federalista 74, discorreu a respeito das atribuições do presidente da República de comandar as Forças Armadas e de atribuir o perdão. Defendeu, quanto ao ponto de interesse, a concentração deste instituto no chefe do Executivo, que somente não poderia aplicá-lo nos casos de impeachment. Para ele, a concentração deste poder de perdoar ou conceder graça deveria estar nas mãos do primeiro magistrado, porque esta competência traria responsabilidades e cautelas para a sua concessão para mitigar os rigores da lei. Transcrevo o magistério doutrinário, cito teço outras considerações. Digo que no sistema constitucional norte-americano, a Suprema Corte desenvolveu profícua jurisprudência quanto ao tema perdão presidencial. Vejo que já são 16 horas, transcrevo exemplos. Que depois, no voto escrito, Vossas Excelências terão acesso, e concluo que, em uma primeira e superficial análise, é possível dizer da existência de uma relativa oposição
entre a clemência e a separação de poderes. No entanto, o estudo histórico do Instituto conduz à conclusão, no meu entendimento, mais condizente com a dogmática constitucional moderna. O perdão é um importante instrumento à disposição do Poder Executivo de contrapeso ao Poder Judiciário, revelando-se, pois, em tese, legítima a interferência de um poder no outro, quando devidamente prevista no texto constitucional. A experiência do direito comparado confirma a adoção da figura do perdão como uma das prerrogativas do Poder Executivo dentro da moldura democrática constitucional, em atenção à doutrina da separação dos poderes. E aqui eu exemplifico com a Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Hungria e Índia, além de Luxemburgo, França, México, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, Suíça e Uruguai, citando os dispositivos onde albergado o Instituto. Vê-se, portanto, que a graça no sistema constitucional delineado em nosso ordenamento jurídico constitui medida de contrapeso do Poder Executivo frente ao Poder Judiciário, integrando, portanto, como já apontei, o sistema de freios e contrapesos instituído pela Constituição, a significar que, por si só, é parte relevante da separação de poderes. Não há, assim, segundo entendo, fundamento para atribuir caráter excepcional à graça, de modo a interpretá-la restritivamente. Senhora ministra, senhores ministros, eu peço escusas por estar a cansá-los com essa longa exposição, mas entendo que devo fazê-lo, embora esteja, digamos assim, me eximindo de leitura de importantes fragmentos do meu voto. E entendo importante porque esse tema ele suscitou muito a atenção da sociedade brasileira. Então, relevante que, na verdade, eu esteja a dizer o que Vossas Excelências sabem muito melhor do que eu, estou certa, mas que para quem nos assiste, para quem nos escuta, para quem está, talvez, pela primeira vez a tomar contato com a matéria, se mostra muito importante. Nós temos que cultivar as nossas instituições democráticas. E no belíssimo seminário que hoje realizamos aqui no Supremo Tribunal Federal, pela manhã, em celebração ao bicentenário de instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823, muito isso foi destacado pelos ilustres painelistas que nos deram a honra da presença e das manifestações e que iluminaram a matéria. E eu cito especificamente, no caso, o professor Menelik de Carvalho Neto, que participou, professor, historiador da UNB, participou do painel 2 sobre os momentos constituintes brasileiros, rupturas e continuidades. Disse ele e enfatizou e muito: temos que cultivar as nossas instituições democráticas. Os direitos não são dádivas, os direitos não nos chegam como dádivas, eles são fruto de lutas, até porque há sempre a perspectiva, há sempre a possibilidade do seu não reconhecimento, há sempre a possibilidade do retrocesso.
STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota a ministra presidente e relatora Rosa Weber. Cumprimentar e parabenizar as magníficas manifestações do professor Arno Duelling, da professora Andrea Schleming, que são historiadores de escola, ele, inclusive, membro da Academia Brasileira de Letras, presidente honorário do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, ela, uma historiadora também de escola, professora da Universidade de São Paulo, ele, professor também, além de tantos títulos, da UERJ. E ainda registrando e agradecendo aos presidentes de mesa, também professores da UNB, todos especialistas da matéria e historiadores, inclusive, Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, Maria Pia Guerra Daledoni e Cristiano Paixão, que também é subprocurador-geral do Trabalho. Eu, em função do horário, eu suspendo o meu voto e vou encerrá-lo na nossa segunda etapa da sessão, que fica suspensa pelo prazo regimental.